da nossa celebração. Pela saúde de Jorge Trindade e família, de Omar e Priscila Ordonez, Celina Correia, Graciema Gomes, Valdir Desidério, Marlene Beskov, Celoniva Nildo dos Santos, Vera Regina Godoy, Inara Barreto, Tirza Aline, Pietro Hector e Valentino Pires, Ieda e Alessio Castro, Jorge Neves, Miriam Tavares e família, Heloísa Tavares da Silva, Yara Mello, Clodovil e Vera Machado, Nádia Sena, Zélia Souza, Romário Pereira dos Santos, Ivan Reginato, Roberto Duval, Mariluce Melo Ferreira, Lola Garbert, Denise Azevedo, Reverendo Caio Lacerda, Maria Helena Martins, Henrique Conzen, Pedro Barbosa, Cristiane Branco, Richard Alder, Napoleão Soares, Sara Duarte, Leila Elias, Alcides São Vicente e Zélia de Verque. Em ação de graças, pedimos por as intenções de Cláudio Fernando Hansen, Daniele Androvandi, Andréa Zanin, Rafael Correia Silveira. Rezamos também pela restauração da saúde de Yolanda Reis. Memorial, lembramos dos falecidos Ana Gres, 1 ano de falecimento, e Selma Aguiar. Rezemos pela paz no mundo, por todos os lugares e países envolvidos em conflitos, para que se sensibilizem os corações de líderes em países como Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, Líbano, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Estados Unidos, Sudão, Angola, Nigéria, entre tantos outros, que haja paz. Pelo povo do Brasil e pela paz dos habitantes de nossa nação, pelo nosso diocesano, Bispo Humberto, e por nossa diocese meridional, suas paróquias e todos os seus membros, pela nossa primaz, Bispa Marinês, e por toda a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, em suas instâncias provinciais, pela comunhão anglicana e por todas as pessoas responsáveis em guiá-la neste momento e pelo processo de escolha do novo arcebispo de Cantuária, por nossa catedral, por nosso reverendo Eugênio, nossa equipe pastoral, junta paroquial e todos os sodalícios de nossa congregação, pela responsabilidade ambiental, pelo nosso cuidado com toda a obra da obra criada, pela responsabilidade na reconstituição do nosso bioma Pampa e todos os lugares onde os desastres tiraram a harmonia e o equilíbrio em nossa natureza, e por mais este momento de desafio a muitas famílias do nosso estado e também em tantos outros lugares do nosso mundo.
Com a graça de Deus, nesta manhã, mais uma vez, estamos aqui reunidos e reunidas para louvarmos e adorarmos o Senhor. Que nós possamos escutar a sua voz, o seu convite e sempre o envio que Ele continua fazendo a cada um e a cada uma de nós, que somos discípulos e discípulas de Jesus. Nós vamos iniciar o nosso culto com o hino 184, e eu peço ao primeiro guardião para ficar atento, se porventura não precisa fechar a porta de entrada, porque com esse hoje um pouquinho mais frio, né? Talvez nos ajude. O hino 184. Encontra-se a página 306 do nosso livro de oração comum, a Santa Eucaristia, pelo livro 2, página 306. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja seu reino, agora e para sempre. Amém. Coberto pela pureza, onipotente Deus, que vês todos os corações, conheces todos os desejos e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Bondoso Deus, que através de tuas ações de amor e serviço, nos chamas a te seguir.
Concede-nos a graça do Teu Espírito Santo, para que nossas vidas sejam inteiramente consagradas a Ti. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podemos nos sentar para ouvirmos as leituras do dia de hoje. A palavra de Deus, escrita na profecia de Isaías, capítulo 66, versículos 10 a 14. Alegre-se junto com Jerusalém, e cantem hinos de louvor todos os que a amam. Alegre-se junto com Jerusalém todos os que choraram por ela. E ela, como uma mãe que dá de mamar ao seu filho, dará a vocês das suas riquezas, e vocês ficarão satisfeitos. Pois eu, o Senhor, prometo a Jerusalém, e farei com que a prosperidade venha como um rio, e com que as riquezas das nações venham a ela, como se fossem uma enchente. Então, Jerusalém será como uma mãe. Ela lhes dará de mamar, carregará vocês nos braços, e no colo os abraçará com carinho. Como a mãe consola os filhos, eu também consolarei vocês. Eu os consolarei em Jerusalém. Quando virem isso acontecer, vocês ficarão contentes e terão novas forças, como uma planta que cresce viçosa. Vocês ficarão sabendo que eu, o Senhor, cuido dos meus servos, mas quando fico irado, castigo os meus inimigos. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. A página 801 do nosso livro de oração comum, 801, nós recitaremos, como de costume, o Salmo 30, oração matutina. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me levantaste, não permitindo que meus adversários se alegrassem sobre mim. Ó Senhor, meu Deus. A ti clamei e tu me sarás. Ó Senhor, redimiste minha alma da sepultura. Vigiaste os ventos que descem a cova. Salmodiem ao Senhor, vocês que vivem em santidade. Rendem graças ao seu santo nome. Porque dura um momento a sua ira, mas é eterna a sua benevolência. Pode à tarde permanecer franco, mas de manhã vem o canto de júbilo. Dizia eu em minha prosperidade: Não serei abalado em tempo algum. Ó Senhor, pela tua misericórdia, fortificaste a minha posição. Mas se ocultares tua face, ficarei perfado. A ti, ó Deus, eu clamo. Ao Senhor faço a minha súplica. De que me aproveita a vida se encontrar a perdição? Porventura te louvará o pó, anunciará ele a tua verdade. Ouve, Senhor, e compadece-te de mim. Ó Senhor, vem-me auxílio. Converteste o meu pranto em regozijo. Aliviaste a minha tristeza e me revestiste de alegria. A fim de que meu espírito cante em teu louvor e não se cale. Ó Senhor, Deus meu, te louvarei para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, e agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. A palavra de Deus, escrita na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 a 16. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se
se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Vejam as letras grandes que estou escrevendo com a minha própria mão. Os que estão forçando vocês a se circuncidarem são pessoas que querem ficar orgulhosas de coisas de pouca importância. Eles fazem isso somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo os que praticam a circuncisão obedecem à lei. Porém, eles querem que vocês se circuncidem para que eles possam se gabar de terem colocado o sinal da circuncisão no corpo de vocês. Mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois, por meio dessa cruz, o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. Não faz nenhuma diferença se o homem é circuncidado ou não. O importante é que ele seja uma nova pessoa. E para todos os que seguem essa regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Aclamemos o Santo Evangelho cantando do nosso inário episcopal, livrinho de capa preta, o número 188, aclamando esta boa nova que vem a nós. O Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu São Lucas, no capítulo 10, começando com o versículo 1. Glória te seja dada, ó Senhor.
Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão, eu estou mandando vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: o reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor nós mandávamos que saíssem das pessoas. E Jesus respondeu: de fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisarem cobras e escorpiões, e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. O Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amado Deus, Senhor Criador das nossas vidas, Tu, Senhor, que criastes este mundo em que pisamos, e coordena, Senhor, o Teu trabalho de amor sobre a vida de toda a Tua criação. Escolhestes e continuas escolhendo pessoas para caminharem contigo e te servirem, e juntos nessa obra anunciarmos o Teu reino, cuidando de cada vida e de todo o nosso mundo criado. Em nome de Jesus, nós oramos neste momento. Amém. Amém. Podemos nos sentar? Acabamos de escutar esse relato do evangelista São Lucas, que narra Jesus enviando novamente um grupo dos seus seguidores, agora um grupo formado por 72 discípulos, algumas espécies de 70, independente do número. Esses são enviados na frente de Jesus. E a missão que eles receberam é para que eles curassem as pessoas das cidades e dos povoados aonde eles entrassem. Que eles anunciassem a mensagem dizendo: o reino de Deus chegou até vocês. Portanto, vocês são enviados como precursores, como preparadores da chegada do reino de Deus, que eles anunciam
na pessoa de Jesus. O evangelista Lucas nos apresenta esses 72 como pessoas enviadas. Este número é simbólico e indica a grandiosidade, o tamanho, a universalidade da própria missão. Todo o povo de Deus neste número está incluído. Todo o povo de Deus é chamado a se lançar na missão. O último hino que encerrou o nosso culto no domingo passado, quando celebramos o aniversário da igreja, era o cântico do nosso irmão hoje já com Deus, Chico Israel, em missão. De sul ao norte, em todo lugar, nós ainda hoje somos portadores, porta-vozes desta mensagem. E se todo o povo de Deus é chamado, significa que o fardo das pessoas que são ordenadas, podemos dizer, se torna um pouquinho mais leve, porque somos chamados a compreender que este trabalho do anúncio do reino compete a cada um e a cada uma de nós. Você que está sentado aqui no banco, nos bancos da igreja hoje, você tem a mesma responsabilidade que eu e o Ivan somos ordenados hoje aqui na igreja presente. Vocês têm a mesma responsabilidade. Quem está na sua casa e nos acompanha, você tem a mesma responsabilidade. Todos nós somos enviados em missão. Esta missão não é, portanto, uma tarefa somente dos bispos, sacerdotes, diáconos, não é uma tarefa somente da hierarquia ou da liderança da igreja, mas sim uma obra de todas as pessoas batizadas. Se precisar, volte mais uma vez lá na liturgia do batismo. Releia. E não é por acaso que seguidamente a igreja é chamada a renovar os seus votos batismais. Quem recentemente foi ordenado, adulto, quem realmente recentemente foi ordenado, trazido nos braços da família, esses votos estão ali. E quando vocês foram batizados, nós, os outros, reafirmamos o nosso compromisso batismal junto. Portanto, a missão é universal, desde a sua origem, e ela compreende a todos e todas. Não há como lavar as mãos diante do chamado imperioso que o Senhor nos faz. Mas o Senhor não nos deixa sós. Ele nos envia sempre em comunidade. No caso do texto, são enviados de 2 a 2. Não é por acaso que os primeiros missionários que chegaram no solo brasileiro vieram em 2. O texto especifica que Jesus envia 2 a 2, pois o anúncio do Evangelho não é uma tarefa pessoal, mas de uma comunidade. Então, pegando esse fato mais recente, mais próximo de nós em relação às próprias páginas da Escritura, o Crisóstomo não veio anunciar o seu próprio trabalho. Não era uma tarefa dele. O Morris também não veio anunciar uma tarefa dele. Eles vieram juntos anunciar uma tarefa que era de quem nos enviaram? De Deus. E assim, a tarefa ainda hoje, o anúncio, o trabalho, o ministério, não é feito de forma pessoal. O trabalho desta igreja não é feito pelo Evangelho, que ocupa neste momento o cargo de ela. O trabalho do reino desta igreja não é do reverendo Ivan, colaborador aqui da catedral, não é do bispo Humberto, mas é de todos nós, é da comunidade. E que bom que nós temos tido aí
um bom número de clérigos sempre aqui no Santuário da Catedral, para exatamente testemunhar e apontar que todos nós estamos na mesma posição. Quando o bispo está presente, a prerrogativa é dele. Na ausência dele, poderia dizer: todas as prerrogativas seriam minhas. Hoje você celebra. Eu pego domingo que vem, de repente, eu celebro, ele prega, e se tiver algum outro colega, é partilhar a missão. Ninguém detém sozinho os dons e os mistérios de Deus, porque juntos nós nos tornamos mais fortes. O que um esquece, o que o outro não conseguiu, ou que o outro não tem o dom, um vai completando o outro. E assim deve ser em todos os nossos grupos e sodanistas da igreja. Não é à toa que, para quem está aqui, que é membro da junta paroquial, qual é lá que você sempre lê na primeira reunião depois da eleição da Assembleia? A tarefa da junta paroquial, o primeiro item que a gente sempre acha, a tarefa da junta é pagar as contas da igreja, reformar o templo? Não, a primeira é cooperar com o ministro em todo o trabalho pastoral da igreja. Depois vem as demais coisas, a conta do armazém. Por isso nós trabalhamos em comunidade, porque juntos nós somos mais fortes. Quando a gente fica sozinho, o trabalho fica bastante complicado. Como é bom a gente receber ajuda ali durante a semana a carregar uns sacos. Como é bom compreender que a gente vive na comunidade para poder fazer o bem entre nós. E aí olhamos para a segunda carta, a segunda leitura na carta de Gálatas, que é lida, e diz que o bem e a partilha é feito entre todos, mas começa pelos de casa, pelos da família da fé. Então, com isso eu estou percebendo que eu preciso ter os meus olhos atentos a vocês, como vocês a mim, e entre nós. Tanto que um dia eu brinquei aqui, tenho agradecido nesses últimos meses todo o carinho, toda a dedicação, toda a compreensão, mas eu dizia que vocês estão fazendo alguém que é da família da fé, como diz São Paulo na carta aos Gálatas, e eu disse: não façam, depende somente porque só para o reverendo que está na figura pública. Isso deve ser feito entre nós. Quando alguém está necessitando, quando alguém está mais frágil, quando alguém está mais fraco, alguém não pode caminhar. Isso é amor, isso é compreensão, isso é viver a comunidade. Isso é viver esse 2 a 2 no dia a dia da vida comunitária. Isso é ter um coração compreensivo, como Raquel, obrigado pela compreensão. E não conseguimos cumprir a nossa agenda programada para essa semana. Obrigado por essa compreensão que tenho recebido, mas isso a gente precisa aqui, como família. A gente precisa se deixar ser amado, se deixar ser cuidado, e a gente precisa cuidar e precisa amar. E o fato de serem enviados, pelo menos em 2, nos dá aquela visão de que o testemunho é mais forte, dá mais credibilidade ao testemunho. Afinal, não é uma pessoa fazendo, são já no mínimo 2. Então há um propósito maior, além do fato do encorajamento que um pode dar ao outro no caso de desânimo diante das dificuldades. Isso também é uma graça que a gente encontra. O livro de Eclesiastes nos fala: é melhor serem 2 do que 1, porque 2 conseguem resistir melhor. 2 não é qualquer um que dobra. 2 conseguem ter um lucro maior pelo trabalho, um êxito maior diante do trabalho. E em seguida, Jesus, depois de ter falado em semente, em arado, como no domingo passado lembrávamos sobre isso, fala agora de colheita também. A obra é muito grande, e por mais que o número possa parecer grande, Jesus enviou 72, mas a obra diante deles, a quantidade de povoados distantes também era grande.
A colheita é grande, mas os trabalhadores, como diz a Escritura, disponíveis são poucos. E a situação é a mesma no tempo de Jesus e hoje. É um trabalho gigantesco. Nunca haverá trabalhadores suficientes. Só o Pai pode chamá-los e enviá-los. Por isso é necessário que nós oremos ao Senhor, pedindo que chame mais pessoas. Meu irmão, minha irmã, em primeiro lugar, você está disposto e disposta a ser enviado nesse número dos 72? Não precisa dar essa resposta para mim, tem no seu coração. Se tem membro da igreja, está disposto e disposta a ser enviado ou enviado em missão nesse número dos 72? E é justamente por causa da extensão da missão que Jesus chamou mais esse grupo de ajudantes. E tão somente ele já não podia sozinho. Ele precisava dos demais. E é por isso que ele chama esse grupo de pessoas ajudantes, auxiliares, cooperadores, parceiros. E mesmo assim, era um grupo que ainda ficava pequeno. Eram poucos diante de tudo que eles tinham pela frente. Jesus faz o envio. Eu envio vocês como cordeiros para o meio de lobos. É uma imagem clássica, né? Diante da fraqueza, diante da violência. A missão é uma obra difícil e perigosa. Não é à toa que ao longo de todos esses séculos da história da fé, muitos homens e mulheres foram mortos. Ainda hoje nós continuamos vendo os mártires que tiveram suas vidas ceifadas porque ousaram desafiar os lobos. A missão é uma obra difícil e perigosa. Aqueles que ele enviou deviam cumprir fielmente o seu trabalho, mas não deviam e não devem exigir demasiado de si mesmos, nem entrar em pânico diante da grandeza da missão. Não devemos exigir demasiadamente de nós, porque o chamado é feito, a resposta compete a cada um e a cada uma. Devemos sim termos consciência que não será uma tarefa fácil e que nem sempre a mensagem e também os enviados serão recebidos de braços abertos. Foi assim no passado, continua sendo assim hoje. Devemos fazer a nossa parte com competência, com perseverança, com fé, pois em último caso a responsabilidade é de Deus e Ele não vai deixar cair em ruínas a obra que Ele levantou. Ele vai continuar mandando trabalhadores e trabalhadoras necessários para isso. A mensagem a ser levada, a mensagem que nós levamos é o dom da paz, no sentido mais completo, para as pessoas, para as famílias, e sobretudo a mensagem de que o reino de Deus está próximo de cada um e de cada uma. O reino de Deus é, antes de tudo, uma pessoa que tem o nome de Jesus. Quem o acolhe encontra a vida. Quem o acolhe encontra a alegria. Quem o acolhe encontra a missão e a missão de anunciar. O gesto de bater
sacudir a poeira dos pés, que estudamos no Evangelho, era um gesto simbólico dos israelitas, que ao ingressar de novo no seu próprio país, depois de terem estado em terra pagã, não queriam ter nada em comum com o modo de vida dos pagãos. Libertar-se da poeira que se grudou aos pés, enquanto estavam naquele território pagão, significava a ruptura total com aquele sistema de vida. Fazendo isso, os discípulos transferem toda a responsabilidade pela rejeição da palavra àqueles que os acolheram mal, que rejeitaram o anúncio do Evangelho. Nós cantamos no hino de aclamação: a nova do Evangelho se fez ouvir aqui, mais uma vez, nesta manhã. E a paz oferecida antes é a mesma oferecida hoje. Ela não se perde. Ela não se perde. Na pior das hipóteses, ela volta para quem a ofereceu. O estilo da missão de Jesus e dos discípulos é o oposto, completamente oposto daquele dos poderosos que o mundo de hoje ainda idolatra. Não se baseia sobre a vontade de dominar, não se baseia sobre a arrogância ou a ambição, mas sobre uma proposta humilde daquele que nasceu na humildade, daquele que caminhou entre os povos, daquele que caminhou no meio da poeira das estradas desta vida. E naquele humilde carpinteiro que revelou a sua face como o Messias, o enviado, o mundo encontrou a vida e a salvação. Já não precisamos de muita coisa. E assim Jesus diz que aqueles que lhe enviaram não precisavam levar nada de material, mas contar com a providência divina e com uma hospitalidade fortemente praticada naquela época. Eles deviam ser respeitosos, atentos aos mais fracos, deviam curar os doentes, deviam fazê-lo gratuitamente sem buscar outras recompensas. O Evangelho de Jesus é uma mensagem de vida verdadeira para quem confia somente em Deus, tão somente em Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, se queremos e desejamos realmente viver os votos batismais, quando orarmos para que o Senhor envie mais trabalhadores para a sua obra, devemos estar atentos e dispostos, porque entre esses que enviaram hoje, a minha e a sua vida pode estar sendo chamadas e enviadas. A fé e a missão começam no coração. Um coração convertido. Um coração que encontrou Jesus. Um coração que se deixou ser encontrado por Jesus. Pois é neste coração que a fé e a missão vão florescer. E não podemos deixar que o receio atrapalhe a nossa missão cristã de anunciar o reino de Deus, que sim, está presente entre nós, mesmo no meio de todas as nuvens escuras que o mundo nos mostra. Sim, ainda há fome, ainda há guerra, ainda há discórdia, ainda há egoísmo, ainda há pessoas que não encontraram a paz nas suas próprias vidas. Em todas essas situações, a igreja continua sendo enviada e não perde a esperança
continuará a crer e confiar que um novo mundo é possível. Que Deus, o autor da criação, revele em nós o seu convite e que escutemos atentamente o seu chamado. Eu e vocês continuamos a ouvir o chamado, continuamos sendo enviados. E o lado bom, a gente não está sendo enviado sozinhos. Por isso estamos aqui nessa manhã fria, em comunidade. Estejamos atentos aos sinais, para que a igreja continue a exercer esse ministério de cura no mundo e para o mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a sua graça, nos dê o seu Espírito, e nos envolva em amor, nos envolva em paz, e desenvolva em nós um coração realmente ardente, desejoso de cumprir este Evangelho, que foi o resumo da coleta do dia rezada no início da liturgia. Este Deus que enviou a missão está hoje, na manhã deste domingo, do dia 6 de julho, nos enviando novamente. Que assim seja. Amém. Irmãs e irmãos, renovemos a nossa fé a partir da palavra de Deus com o credo niceno que se encontra na página 309 do nosso livro de oração comum, livro de capa vermelha, 309. Digamos todos juntos que cremos sim nesse Deus que nos chama e nos envia. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador dos céus e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro de Deus e verdadeiro, gerado e não feito, consubstancial com o Pai, porque em todas as coisas foram feitas, o qual por nós e para nossa salvação desceu do céu, e encarnou com a obra do Espírito Santo, da Virgem Maria, e foi feito homem, foi também crucificado por nós, sob o poder de Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, subiu ao céu, e está sentado à direita do Pai, e virá outra vez com glória a julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor doador da vida, procedente do Pai, o qual o Pai e o Filho juntamente é adorado e glorificado, o qual falou pelos profetas, e cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, reconhecemos o nosso batismo para a remissão de pecados, e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Convite a todas as pessoas que puderem ficarem de joelhos para nós fazermos a nossa confissão de pecados, a página 311. No momento de silêncio, apresentemos diante de Deus as nossas falhas, nossas faltas, também a nossa ausência de resposta, muitas vezes, do seu chamado. Confessemos os nossos pecados e a página 312, rezemos juntos. Deus misericordioso, confessamos a Ti e a nossos irmãos e irmãs do corpo de Cristo, que pecamos em pensamentos, palavras e obras, e também no que deixamos de fazer. Viemos a Ti com verdadeiro arrependimento, perdoa nossos pecados e livra-nos do poder do mal. Por Teu Filho que morreu por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Deus, que é poder e amor, perdoe-nos e livre-nos de nossos pecados. Cure-nos e fortaleça-nos no Seu Espírito e eleve-nos à nova vida em Cristo, nosso Senhor. Amém.
Irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. E agora apresentemos a Deus as nossas ofertas, tudo aquilo que somos e temos, trazemos ao altar. Também as pessoas que se sentirem motivadas podem fazer a sua oferta em dinheiro para a nossa catedral e nossa manutenção de todo o nosso serviço de missão. Enquanto apresentamos as nossas ofertas, cantamos do Inário Episcopal, no número 189, nosso livrinho de capa preta, número 189. A nossa oração eucarística encontra-se à página 314 do nosso livro de oração comum, livro de capa vermelha, 314. O Senhor está aqui. Seu Espírito está conosco. Elevemos os corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças a Deus. Assim fazer é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo, salutar e jubiloso que sempre e em toda parte rendamos graças a Ti, ó Deus, onipotente, Criador do céu e da terra, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que no primeiro dia da semana venceu a morte e o túmulo e por sua gloriosa ressurreição nos abriu as portas da vida eterna. Portanto, com os seres angelicais e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a Tua glória, alegremente louvamos o Teu nome.
graças, ó bendito Deus, que nos mostraste bondade e amor na criação, na chamada de Israel para ser seu povo, na palavra que disseste por meio de vozes proféticas e, acima de tudo, no Verbo feito carne, teu Filho Jesus. Pois neste tempo tu o enviaste para assumir a carne humana, nascer da Virgem Maria e ser o Salvador e Redentor do mundo. Nele tu nos libertaste do mal e nos deste dignidade para estar diante de ti. Nele tu nos conduziste do erro para a verdade, do pecado para a retidão, da morte para a vida. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e o deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam, este é o meu corpo que é dado por amor a vocês. Façam isso em memória minha. Dando nas mãos um pedaço de pão, ele diz: este é o meu corpo. E depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças a ti, entregou-o, dizendo: tomem e bebam. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória minha. Tomando nas mãos uma taça com vinho, ele diz: este é o meu sangue. E todas as vezes que isto fizerdes, fazem sempre em memória de mim. Portanto, ó Deus, de acordo com o seu preceito, Anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição, aguardamos a sua gloriosa vinda. e oferecemos nosso sacrifício de louvor e ação de graças a Ti, ó Senhor de tudo, apresentando-te de Tua própria criação este pão e este vinho. E te rogamos, ó benigno Senhor, que envies o Teu Espírito Santo sobre estes dons e os santifiques, para que sejam o sacramento do corpo e do sangue da nova aliança. Faze descer sobre nós o Teu Espírito Santo, ó Senhor. Envia-nos o Teu Espírito Santo, ó Senhor. Une-nos ao Teu Filho em sacrifício, para que sejamos aceitáveis por Ele, santificando-nos pelo Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, sujeita todas as coisas a Teu Cristo, nós te rogamos, e conduze-nos ao Teu celeste reino, na companhia das pessoas lembradas nessa celebração, Anne e Selma, de todos os Teus santos e santas, de modo que participemos da herança sempre eterna de Teus filhos e filhas. Por Cristo nosso Senhor, o primogênito de toda a criação, o cabeça da Igreja e autor de nossa salvação. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda a glória e louvor te sejam dadas, ó Deus onipotente, agora e sempre. Amém. E como Cristo nos ensinou, agora queremos e nos animamos a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aleluia! Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós, portanto, celebremos a festa. Aleluia! Os dons de Deus são para o povo de Deus. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Vamos cantar o cântico 210 do cancioneiro Laudate, nos preparando para esse momento de intimidade com o Senhor, abrindo nosso coração para receber a presença viva de Jesus através do seu corpo e sangue. Tudo está preparado. Todas as pessoas batizadas são convidadas a participar da nossa comunhão.
Hino 163 do Inário. A nossa oração pós-comunhão, a página 318 do livro de oração comum. Passamos todos juntos. Eterno e misericordioso Deus, Tu nos incorporaste benignamente em Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nutrindo-nos com o alimento espiritual do sacramento do Seu corpo e sangue. Envia-nos agora ao mundo em paz e concede-nos fortalecimento e coragem para Te amar e Te servir com alegria e singeleza de coração, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. O amor de Cristo nos atraia, o poder de Cristo nos fortaleça no seu serviço, a alegria de Cristo encha os nossos corações e a bênção de Deus todo misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Nessa semana, o nosso grupo da UMEAB, já desde a semana passada, está organizando o salão paroquial para o nosso feirão de usados, que abre oficialmente então na terça-feira, dia 15. Então, ao longo dessa semana, todas as pessoas que puderem e tiverem disponibilidade de auxiliar e ajudar, será muito bem-vindo e bem-vinda. É puxado pela UMEAB, mas se tem algum homem também com disposição e tempo aí que possa dar uma mãozinha, né, será bem-vindo. Pode conversar com a Maria, com a Yolanda, quem é mais esperando está por aí, e quem foi combinado para os dias dessa semana. Tá? E também a partir da semana que vem, aí o feirão sempre é um dia por semana, nas terças-feiras, das 10 da manhã até as 4 da tarde. Então também são dias que a gente sempre precisa de muito apoio, tá? Porque aí tem um atendimento para as pessoas, enfim, precisamos de retaguarda, precisamos
de gente que possa ajudar também, até ficar na porta ali, de repente cuidando. Então, quem pode, né, venha dar uma mãozinha. Com certeza é algo bastante gratificante, às vezes um pouco cansativo também, mas muito gratificante. Então, Feirão dos Atos está nesse momento, então, dessa semana se organizando, e a partir da semana que vem, abrindo, né, a porta para o atendimento. Amanhã, nós vamos trabalhar terça-feira, da 1h30 em diante. Terça-feira, da 1h30 em diante. De tarde, e as manhãs são frias e as meninas são muito meninas. Então, os jovens demais. Então, nós vamos trabalhando da 1h30 até as 5h. E essa aí levando essa semana. Mas essa semana é definitiva. Nós temos muita coisa para arrumar, dobrar e guardar. Então, Muito bem. Todo mundo conseguiu escutar? Então, se puder, dá uma mãozinha, né? Tanto nessa semana e na outra. Lembrando que nós estamos um pouco, o grupo também está um pouco desfalcado, né? Uma das nossas coordenadoras, né, quebrou o pulso, né? Então, a gente já fica, né, precisando ainda mais, né, de auxílio e de retaguarda. Então, e nos dias do atendimento, sempre assim, aí, principalmente homens, se tem, às vezes, o simples fato da gente ficar ali na porta ajuda já, né, impor um pouquinho de respeito, de cuidar, porque às vezes tem gente que às vezes abusa um pouquinho, às vezes vendo que é um grupo mais de mulheres ou idosos, a gente sabe que isso também a gente encontra, né? Então, tudo isso também faz parte aí das nossas preocupações, né, do verão. E nessa terça-feira também, às 18h30, a não ser que o tempo realmente esteja muito complicado, que o grupo, na última terça-feira, diante daquele frio que estava, né, transferiu o encontro de estudo bíblico. Mas inicialmente nessa terça-feira, às 18h30, o grupo se reúne novamente. Próximo, na quarta-feira, na Bênção da Saúde, às 13h, durante a manhã, estamos aqui pela igreja para o nosso também plantão e atendimento. Próximo domingo, o culto às 10 horas, e no próximo sábado, que é o segundo sábado do mês, é o dia da reunião da Irmandade da Santa Cruz, às 15h30. Eu estou um pouquinho perdido. Essa terça-feira já é a segunda do mês, né? Porque dia primeiro foi terça, né? Então essa terça-feira é o dia da reunião da junta. Eu vou pedir que nem todos da junta estão aqui, mas os que estão, se vocês concordam, eu ia sugerir que a gente fizesse a reunião online nesta terça-feira. Pode ser? Tá, perfeito. Depois a gente manda o link, então. Certo. O programa do nosso grupo, que cuida dos enxovais, que são entregues sempre em algumas edições nos hospitais aqui da cidade, principalmente nesse tempo de inverno, que é auxílio para famílias que às vezes não têm todas as condições para ter todo um jogo completo ali, para receber os seus filhos que chegam. Então, se você tem alguma coisa que você mesmo fez, né, ou faz, ou queira comprar e também entregar, pode entregar para a Denise, tá? Ou para a própria Dona Yolanda, que também são as pessoas que fazem a organização do material, de tudo que é arrecadado, e depois costumam levar até o hospital lá para a devida entrega para essas famílias. Tá? Nós, a partir de agosto, nós teremos um colaborador conosco para fazer a condução, a maestria do nosso grupo de música, do nosso coro. Tá? Então, é um momento de reorganização, tá? Tendo um maestro para conduzir o grupo. No primeiro sábado de agosto, ele pede um encontro com aqueles que hoje estão no grupo e também convida que outras pessoas desejosas de juntar as suas vozes ao grupo para solidificar, para melhorar, aprimorar, né, o trabalho do coro, também
venham naquele sábado para uma reunião com ele. Sábado, dia 2 de agosto, às 13h30 da tarde. Então coloca na agenda aí o seu do grupo. E os demais, quem já cantou e quer voltar, né? Quem ainda não cantou e quer saber se pode cantar, quem ainda não cantou e sabe se de repente vai assustar com mais, né? Mas venha também, venha participar, né? Eu acho que o louvor da igreja, a adoração, a música é algo extremamente importante para a edificação da igreja, porque nos aproxima mais de Deus. Então, está aí o convite e o desafio, tá? O chamado está feito. Também um aviso da Pastoral da Diversidade Sexual Anglicanes, que nós temos na nossa diocese, na nossa igreja e aqui na Catedral especificamente. Eu sou o coordenador diocesano, mas infelizmente no ano 2024 e nesse ano 2025 a gente não conseguiu fazer os encontros sistemáticos que nós tínhamos. E há uma demanda por isso. Então nós queremos retomar os encontros a partir de agosto. Tem um grupo que está conversando para ver qual a modalidade e como a gente vai fazer. Então eu já antecipo que a partir do mês de agosto nós voltaremos com os encontros da nossa pastoral Anglicanes, que é voltado para as pessoas LGBTQIA+, da nossa igreja. Algumas pessoas perguntam, cadê os anglicanos? Né? Onde é que estão os anglicanos, as pessoas LGBT? Estão na igreja, né? Estão aqui no presbitério, celebrando, estão atuando em outras paróquias. O Ibanez está estagiando em outras paróquias, Fernando também trabalha aqui em Cachoeirinha. Enfim, as pessoas estão integradas na igreja e trabalhando na igreja. Não é porque não estejam erguendo a bandeira toda hora, né, 24 horas por dia dentro da igreja, que não estão, né? Mas nós queremos voltar a ter encontros sistemáticos para cultivo da nossa espiritualidade também. Ainda que nós não tenhamos encontros da pastoral da diversidade sexual, Reverendo Jerry e eu estamos sempre disponíveis a acolher todas as pessoas LGBTQIA+, a acolher famílias, a prestar orientação, a ajudar, porque nós temos que combater a homofobia que existe no mundo inteiro e existe dentro de nós também. Então é um trabalho contínuo que a gente tem que ter de ir quebrando paradigmas antigos e abrindo a nossa mente para o Evangelho do amor. Então, independente de encontros ou não, o Reverendo Jeff sempre está e eu também estou disponível para atender pessoas e famílias que queiram também orientação e ajuda, né, para poder dar seguimento à sua vida com felicidade e dentro do Evangelho do amor. Tá certo? Então, já falando dessa questão da nossa disponibilidade dessa nossa pastoral. Vamos ficar em pé para a nossa despedida. Vamos na paz de Cristo. Vamos ter um coração desejoso, né, de ser servo e serva, de servir o Senhor, principalmente com alegria. Vamos ter um coração desejoso de continuarmos também sendo enviados na missão ainda hoje. Vamos de 2 em 2, vamos de 3 em 3 e sempre servindo ao Senhor com muita e muita alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia! Então, o Senhor continua a nos chamar para o trabalho, e é com esse hino que a gente vai encerrar o nosso ofício, com o hino 295.